Agora em Tiago, capítulo 5, o texto começa dizendo: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. É muito importante entender esse texto. Para isso, vamos ver o último versículo do capítulo anterior, verso 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, Tiago aqui estava criticando os ricos que não ajudavam o seu próximo e conseguiam sua riqueza de forma injusta, ilícita. E ele continua dizendo: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens materiais nesses últimos dias. Ou seja, toda aquela riqueza que eles juntaram de forma ilícita seria contra eles como um testemunho. Como diz o Senhor Jesus em Lucas 6, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. E Tiago continua dizendo dos ricos injustos: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês, está dando testemunho contra vocês. O lamento dos ceifeiros, ou seja, os ceifeiros que foram injustiçados, se lamentaram, e isso chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Como está escrito em Levítico capítulo 13, isso é uma coisa que Deus detesta, pois o Senhor disse em sua lei: não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista, de um trabalhador que trabalhou esperando receber o salário no fim do dia. E também em Deuteronômio capítulo 24, paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso, senão ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. E também Jeremias 22, capítulo 13, diz um ai. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Tiago continua dizendo dos ricos injustos: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Mas Deus tem visto isso. E ele diz agora aos irmãos oprimidos: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Como está escrito em Apocalipse 22, verso 12. Jesus diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E Tiago diz aos irmãos que estão sendo oprimidos: fortaleçam os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima, e ele vai pagar a cada um conforme as suas obras. E agora Tiago muda o foco e diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Lembrem-se, o juiz está às portas, como foi dito no versículo anterior. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Agora os irmãos deviam olhar para os profetas diante do sofrimento que eles estavam enfrentando. Como Jesus disse: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Verso 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, assim como o Senhor Jesus disse. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E isso está escrito em Jó capítulo 42. Depois da aflição de Jó, o Senhor o tornou novamente próspero e deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor
abençoou o final da vida de Jó mais que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de você sim e o não não, para que não caiam em condenação. Tiago aqui repete o ensino do Senhor em Mateus 5, verso 34. Não jurem de forma alguma. Seja o seu falar sim sim e o não não. O que passar disso vem do maligno. E Tiago continua aconselhando. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ela faça uma coisa, que essa pessoa ore. Há alguém que se sente feliz, que essa pessoa cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ele começa a exemplificar esse ensinamento na vida de Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Isso está relatado em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Ora, Elias disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E Elias orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. E isso está relatado em 1 Reis, capítulo 18. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos para orar. Enquanto isso, e depois da sua oração, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e começou a chover forte. Pela oração de Elias. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Como disse o Senhor em Mateus 18, verso 15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, você salvou e ganhou o seu irmão. E assim termina a carta de Tiago.